O Ministério Público de Minas Gerais e os Ministérios dos Direitos Humanos e das Mulheres criticaram a decisão do Tribunal de Justiça que absolveu um homem acusado de estuprar uma menina de 12 anos. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi por 2 votos a 1. Os desembargadores Magid Nawef Lawar, relator do processo, e Valner Milward Azevedo votaram pela absolvição de um homem de 35 anos, morador da cidade de Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Ele foi condenado em novembro do ano passado por estupro de vulnerável. Em 2024, o Conselho Tutelar da cidade recebeu denúncia de que uma adolescente de 12 anos não estava frequentando a escola e descobriu que ela e esse homem moravam juntos. O Ministério Público foi acionado e denunciou o homem, que foi preso. O Código Penal brasileiro estabelece que qualquer relação sexual ou ato libidinoso com um menor de 14 anos é crime de estupro, mesmo com o consentimento da vítima ou da família dela. Na decisão, o relator do caso afirmou que o relacionamento mantido entre o acusado e a menor não decorreu de ato de violência, coação, fraude ou constrangimento, mas sim de um vínculo afetivo consensual, com prévia aquiescência, ou seja, consentimento, dos pais da vítima e vivenciado aos olhos de todos. Também citou que a relação com o menor... Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Paz, irmãos, todo mundo falando do caso Epstein, né? Pois é, horrível, né? Mas expõe seu filho, sua filha na internet, seminu. Mas anda nu na sua casa, né? Expondo seu filho à sexualidade. Canta músicas sexuais as crianças ouvir, funk. Leva seu filho no barzinho, né? Entrega seu filho a qualquer um, sem a menor preocupação. Não é? Todo mundo assustado com o caso Epstein. Mas eu já vi reportagens da Globo falando que é uma doença, pedô. Porque o amor não tem idade. Então, e também o vídeo lá, né? Existem crianças trans. Agora você se perguntou por que existe crianças trans? Por quê? Criança é criança. Ela não é trans, ela não é nada, ela é criança. É basiquíssimo, assim. Ela não definiu nada na vida dela ainda. Ela tá em crescimento. Ela tá decidindo o que vai fazer da vida dela ainda. Ela tá aprendendo o que ela quer ser da vida ainda. E aí você diz que existe criança trans? Por que o adulto tá dizendo que existe criança trans, né? Será que é porque não existe um apoio a uma pedó por aí? Aí você fica assustado com o caso Epstein, né? Você fica assustado, Epstein. Mas ensina a criança a dançar, que isso não é de hoje, né? Na boquinha da garrafa. Todo mundo fica assustado com o caso Epstein. Mas recentemente um indivíduo estava fazendo videozinho na internet com as crianças, né não? Foi até preso ele, com o namorado dele. E aí? Você fica assustado com o caso Epstein. Mas não já tem algum tempo, né? Mas determinadas apresentadoras gostavam de falar palavras absurdas, cantar músicas obscenas para criança, em pleno programa de criança. Você fica assustada com o caso Epstein, não é? E isso tudo acontece, né? O amor não tem idade, não é isso? O amor não tem idade. Existe criança trans. Mas você fica assustado com o caso Epstein. A pergunta é: por que fazemos isso? Por que vocês fazem isso? Porque eu não, Deus me livre. Por que não respeitamos as crianças? Se você não quer que haja um caso Epstein, que o caso Epstein, né? Não só caso Epstein, esqueci até, tem mais uma que eu tenho que lembrar, né? Você fica assustado com o caso Epstein. Mas não preocupa com o Marajó, né? Que tá bem aqui, bem no nosso país. Né? Você acha que o que a senadora falou era fake news? Será? O que se descobre no caso Epstein, aquele cara lá,
Não, você acha que o que a senadora falou é um fake news mesmo? Você acha que é possível ser um fake news? Eu sei que tem coisa tão absurda que a gente torce para ser um fake news. Porque a gente não é possível que um ser humano, que um monstro exista a esse ponto. Mas às vezes não é. Existe caso Epps em tudo que é canto. E a gente tem que acabar com o caso Epps. A começar dentro de nós, respeitando nossos filhos. Cuidando de nossos filhos. Não, começar pelo nosso padrão de vida. Né? Pra não ficar, vida louca. Com um cara, com uma mulher todo dia. Não ser fiel à sua esposa. Ao seu esposo. Né? A gente tem que acabar também, né? Vocês têm que acabar com o negócio do poliamor. E as crianças vendo. Né? Não pode, gente. Não pode. Tudo isso é caso Epps. Porque? Então, direcionamos nossos entendimentos num todo. Certo? É preciso respeitar as crianças. Sim. Ensinar elas sobre sexualidade, sim. Ensinar elas a se defender. Mas também temos que nos disciplinar, né? E nos amar enquanto mulher, homem. E nos respeitar. Porque começa aí o respeito. Porque acontecem agressões contra as mulheres hoje. Porque elas mesmo não se amam. Não se respeitam. Porque elas acham que elas têm que ter a liberdade sexual. Então vai sair com tudo que é homem. E os caras já vê isso. Quando ele entende que você não se ama, meu amor. Não importa a sua posição, se você é advogada, juiz. Não interessa. Ele não vai te respeitar. E você é capaz de atrair mais homem ruim que te desrespeite ainda mais. A ponto do que a gente vê hoje. Mas e as cristãs? Que elas também não se respeitam bem. Muitas cristãs acreditam que elas são, sei lá, um saco de pancada, não sei. Que elas têm que ser submissas a todo momento, mesmo nos momentos errados, e apoiar. E não é isso que a Bíblia diz também não, tá? Se a autoridade estiver contra Deus, você também, Deus não se opõe. Se você rebelar, não. Não. Pode ficar sossegada. E ainda Deus te ampara na hora que você decide sair desse inferno, né? E é isso, né? Começamos a lutar contra o caso Epps, em todos os sentidos. Deus abençoe. Conheça a história de Shulamit Firestone, o ícone da segunda onda do feminismo que pregava abertamente que uma sociedade só seria liberta com a normalização da pedofilia e do incesto. O que não nos contam é que Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, entre outros fenômenos do pós-modernismo, foram um dos maiores incentivadores do movimento pró-pedofilia no mundo. Isso acontece, pessoal, que logo após eles assinarem a petição pela libertação e a descriminalização da pedofilia, lá na década de 70, meses depois grupos começaram a se organizar e se posicionar publicamente. Na França surge a chamada Frente de Libertação dos Pedófilos. Poucos tempos depois aparece a PAI, que é uma associação civil que trocava informações abertamente sobre seus cotidianos sexuais. No mesmo período, nos Estados Unidos, surge a NAMBLA, que traduzindo para o português é Associação Norte-Americana pelo Amor entre Homens e Meninos. E a própria NAMBLA vai declarando nos seus manifestos que Michel Foucault é uma das suas principais inspirações. Mas isso não ficou restrito apenas a grupos marginais. O mundo acadêmico também está produzindo artigos e chamando de ciências para tentar normalizar a pedofilia. Mas eles não chamam mais esse termo agora. É MAPS, relações intergeracionais, sexo entre gerações cruzadas, para que ninguém perceba
o que realmente está acontecendo. Por exemplo, na Queen's University, o professor Vernon Kinsey argumentou que a pedofilia deveria ser compreendida como uma orientação sexual comparável à heterossexualidade. No Reino Unido, a ativista Barbara Hanson passou a defender publicamente a redução da idade do consentimento. Nos Estados Unidos, estudos associados à Universidade de Michigan, Temple e Pensilvânia chegaram a afirmar que o abuso sexual infantil não produzia determinados ressentimentos ou consequências psicológicas a longo prazo. Os psicólogos PhD Eric Van Baker e Rick Von Lausses, ambos PhD, chegaram a defender que a pornografia infantil poderia funcionar como meio de contenção dos desejos pedófilos. Nesse artigo, extremamente prestigiado pela academia, tem o título Diferença de Gênero na Redução do Estigma em relação a pessoas atraídas por menores por meio de intervenção de contato. O que eles informam que é necessário colocar os pedófilos em contato com crianças para combater o estigma que os pedófilos eles sofrem, com o intuito de diminuir o delito. Nesse outro artigo, que é Sexo e Relacionamentos Intergeracionais, olha a terminologia que eles estão utilizando. O mesmo fala que a pedofilia é apenas uma forma de amor e que foi o movimento conservador que impediu e demonizou o pedófilo, colocou como psicopatas sexuais, que eles não são isso. Nesse outro artigo aqui, que é Uma Longa e Escura Sombra, Pessoas Atraídas por Menores e Sua Busca por Dignidade, conta que a luta pela pedofilia é uma luta pela dignidade humana. Esse outro artigo aqui coloca o pedófilo como se ele fosse um neurodivergente, para tirar o estigma da criminalização e da parafilia e colocar ele como se ele fosse um autista, por exemplo. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!